Salve, pessoal! No ar a partir de agora, aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Nesta sexta-feira, domingo, 6 da tarde, Beira-Rio, Clássico Grenal 441. Tudo é Grenal. Grande cobertura da Rádio Bandeirantes durante todo o final de semana. Você não perde um detalhe sobre o Clássico Grenal do final de semana. Bora lá, gente! Na tela para vocês, de imediato, a enquete de hoje, que obviamente fala sobre o Clássico Grenal e quer saber o tamanho do otimismo do torcedor da dupla. Qual será o resultado do Grenal 441? Vitória do Internacional? Empate ou vitória do Grêmio? Muito importante a sua participação lá no YouTube. Vamos saber, afinal de contas, como é que está o otimismo do torcedor da dupla para esse Clássico Grenal, válido pela fase classificatória do Campeonato Gaúcho. Vamos lá, Ribeiro Neto, vou começar contigo, Ribeirinho, nosso decano. Chegou a hora, Ribeiro. Domingo, Clássico Grenal 441. Qual será o resultado do Grenal, Ribeiro Neto? Show. Preparar aqui, eu esqueci, se tu tivesse me avisado, eu não trouxe a minha... O Grêmio mudou a escalação já? A bolinha de cristal? Eu não teria a minha bola de cristal aqui, mas eu vou fazer um braminho. Anima minha, anima chiato. 0-0. 0-0. Cara, 0-0. Que é isso? Ficou chocado, Diogo Hans? Cara, eu fiquei chocado que em dado momento eu apareci no meio disso tudo. Exatamente. Fiquei em choque. Aliás, estou hoje fardado com uma camisa retrô do Grêmio aqui. Né? Acordei empolgado hoje. Empolgado? Empolgado. Ainda não estou 100% confiante, mas empolgado. Acreditando sempre. O que te levou a essa empolgação com relação ao Grenal de domingo? Vamos lá. Cara, uma palavra simples. Grêmio. Grêmio. Simplesmente o fato de o Grêmio ir a campo no Grenal já me motiva automaticamente. É óbvio que eu sei que o Renato está preparando uma estratégia para o duelo, né, do domingo. Testes foram realizados, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do programa. Né? Eu acredito que essa decisão dele de colocar o Duqueiroz no meio de campo é o principal acerto do Renato. Claro que eu sei que é pouquíssimo tempo de treinamento para ajustar algumas coisas que eu gostaria de ver. Né? Eu tenho muito medo da compactação das linhas do Grêmio no Grenal, tá? Que é justamente esse movimento de pressionar, mas a defesa conseguir subir, não deixar o buraco no meio, aquela coisa toda. Mas acordei com um sentimento do que o Renato vai fazer para tentar anular o adversário. Tá? Eu tenho a impressão, pelo que eu tenho acompanhado e conversado com algumas pessoas, que 2 jogadores terão um trabalho sujo no Grenal. Sujo no bom sentido, sim, tá? Por favor. Não irão apelar, né? Não irão partir para a confusão, não é isso. Eles terão um trabalho muito específico dentro do jogo. São eles, Duqueiroz e Vila Sante. Os dois vão revezar no Clássico Grenal na marcação do Alan Patrick, tá? E eu estou dizendo assim, justamente na marcação individual. Vila Sante, é contigo. Ah, não deu, Duqueiroz, tu tem que estar atento que é contigo. Porque eu tenho certeza que o Renato sabe que o cérebro do Inter... Eu não estou dizendo que o Inter não tenha outras qualidades, por favor, não é isso que eu não sou louco. Mas eu tenho certeza que o Renato sabe que o cérebro do Inter é o Alan Patrick. E se a bola não chegar lá, dificulta bastante. Desculpa. Só tem um jogador do grupo do Grêmio capaz de fazer isso. Os mais antigos, os bem mais antigos. Bem mais antigos. Onde é que tu vai, Ribeiro? Lembrariam de que uma vez o Grêmio fez isso com o Jurandir marcando o Falcão. Meu Deus. E conseguiu. Foi longe. Mas eu fui muito longe. Eu já ouvi muitas vezes essa história. Já ouvi muitas vezes essa história. Só tem um jogador capaz de fazer isso que tu queres. Dodge. É o único jogador que poderia ser escalado por características para executar esse trabalho sujo. Eu vou te dizer o que eu acho, tá? Acordei com esse sentimento, conversando com algumas pessoas, que ele vai fazer isso, Dodge, no segundo tempo. É primeiro um, depois o outro. Perfeito. É assim, o Grêmio sabe das fragilidades que tem e sabe reconhece. Isso é importante. Sabe das qualidades do adversário e é isso. Lucas Colar, eu já vou girar com os nossos repórteres, tá? Tanto no CT Parque Gigante quanto na Arena, mas eu preciso saber de ti, Colar. Né? O teu otimismo
para o clássico Grenal de domingo? Eu não estou entre aqueles que acham que essa diferença é colossal e absurda, né, entre Inter e Grêmio no momento. Acho que no Grenal as coisas se equiparam, né? A gente já viu Grenais onde o Inter foi com um time totalmente desacreditado e trouxe um bom resultado. E vice-versa, né? A história do Grenal comprova isso. Então, não acho que é uma goleada, não acho que é uma disparidade. O fato do time do Inter ser melhor, e acho que isso é unânime em relação à imprensa e torcida, até dos mais fanáticos conseguem entender isso, mas isso não entra dentro de campo. Mas eu vejo o Inter que vai ter o estádio lotado, vai ter um ambiente a favor, né? Tem, né, o entrosamento, né, como ponto favorável em relação ao Grêmio, que é um time que está sendo montado agora, né? O Grêmio pode vir a ser melhor que o Inter? Pode, mas hoje nem o Grêmio sabe qual é o seu time, né? Não sabe qual é o time ideal, né? Quais são as principais valências do Diego Costa, do Pavon, do Queiroz. Isso ainda é um trabalho que vai demandar do Renato e quem sabe lá na final o cenário seja outro. Mas para domingo, né, para o jogo 6 da tarde, vejo que o Inter vai ser um time com posse, vai ser um time com pressão, com iniciativa e acho que a partir daí vence o jogo. Mas um jogo equilibrado. Meu palpite, eu vou antecipar aqui, é 2-1 para o Inter. Em seguida a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá, vamos fazer o giro com os nossos repórteres. Primeiro, com o mandante, o Internacional. No CT Parque Gigante está o repórter Lucas Dias. Afinal de contas, Lucas, Internacional vai com o Rocher, vai com o Maurício. Qual a provável escalação do Internacional nesta sexta-feira? Boa tarde, Lucas. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Donos da Bola. Já estamos aqui, ó. CT Parque Gigante, por esse caminho aqui os jogadores à tarde vão chegar para o treinamento, o penúltimo treinamento antes do Clássico Grenal do próximo domingo no estádio Beira-Rio, tá, Gamba? Inclusive, até pra gente ressaltar, 3 jogadores estão aqui, tá? Bruno Gomes, aliás, 2 jogadores, Bruno Gomes e Maurício, 2 jogadores que não tiveram, aliás, a sua pré-temporada, estavam na seleção brasileira pré-olímpica. Os 2 jogadores têm treinado em 2 turnos ao longo da semana. E, inclusive, o nome de um deles é uma das grandes dúvidas do técnico Eduardo Cudê, o meia Maurício, Gamba. Eu conversei com algumas pessoas nas últimas horas, principalmente hoje pela manhã, e eu ouvi 2 relatos bem importantes, tá? Sobre a escalação do Rocher e do Maurício. Apesar do Maurício ter treinado como titular, principalmente na atividade de terça-feira, o Cudê ainda não definiu que ele vai começar o Clássico Grenal. Existe uma possibilidade ainda do Lucas Alário ser escalado, tá? E pelo que essa pessoa que eu conversava hoje pela manhã me relatou, o Cudê tem trabalhado um tempo com cada um. Ele trabalhou um tempo com o Maurício e um tempo com o Alário. A ideia do técnico argentino do Internacional é colocar o Maurício caso o Grêmio entre com 3 volantes, caso o Renato escale 3 volantes no Clássico no estádio Beira-Rio. Em relação ao Rocher, Gamba, a gente ressaltou que essa semana ele treinou parte das atividades, fazendo trabalhos de impacto e começou a reagir bem. E eu recebi um bastidor também interessante, que não é algo desta semana, tá? Na semana passada ainda, antes do jogo contra o Brasil de Pelotas, antes do jogo no Estádio do Vale contra o Novo Hamburgo, o Rocher já estava treinando escondido, por assim dizer. Por que escondido? Eu digo escondido para nós, imprensa, e para o torcedor do Internacional. A gente acompanhava o aquecimento, 15 minutos. Quando o aquecimento passava a acontecer com portões fechados e a imprensa se retirava do CT, o Inter chamava o Rocher na academia e ele ia para os trabalhos de impacto e os trabalhos normalmente no gramado do CT Parque Gigante. O time do Internacional provável, Gamba. Rocher no gol ou Antony, vai depender se o uruguaio vai estar 100%. Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado dupla de zaga e René na lateral esquerda. Arangues o primeiro volante, mais à frente Bruno Henrique, Maurício ou Alário e Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Excelente, Lucas Dias. Em seguida a gente debate o provável Inter, as dúvidas do Internacional para o Clássico Grenal de domingo. Saindo do CT Parque Gigante, indo para o bairro Maitá Arena. Lá está a repórter Michele Silva, que agora atualiza para a gente o provável Grêmio. Será que o Grêmio vai com 3 volantes para o Clássico Grenal? Tudo bem, Michele? Boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Estou aqui na Esplanada da Arena
E daqui a pouquinho, à tarde, o Grêmio faz o seu penúltimo treinamento aqui próximo no CT Presidente Luiz Carvalho, às 13h30 da tarde, o penúltimo treinamento. Depois, já no comecinho da noite, já se concentra para o Clássico Grenal de domingo. Para essa partida, Gama, vocês já comentavam sobre essa possibilidade do Renato escalar 3 volantes. E das dúvidas que o Renato tem, essa talvez esteja mais próxima de uma certeza, de uma resposta. Afinal, Duqueiroz deve sim formar o trio de volantes com Vila Sante e PP para o Clássico Grenal de domingo. O Renato tem outras dúvidas, uma na defesa, que surgiu, inclusive, a gente trouxe essa informação na Rádio Bandeirantes, a informação do nosso repórter Caliel Dornelles, de que o Renato testou a possibilidade de uma dupla de zaga com Walter Kahneman e Rodrigo Eli na vaga de Jeromel. Essa é uma possibilidade que sim pode acontecer no Clássico Grenal, de Kahneman e Rodrigo Eli estarem juntos neste Clássico primeiro de 2024. A outra dúvida do Renato diz respeito ao ataque. Isso porque tem ainda 2 dúvidas, né? Se Diego Costa, de fato, estará à disposição para começar jogando, e quem vai definir isso é o Renato, junto com a preparação física do Grêmio. Lembrando, Diego Costa pediu 15 dias de uma preparação para que ele pudesse estar à disposição fisicamente mais apto. O Grêmio entende isso, mas também entende o impacto de um Grenal e sabe que no domingo vai completar 13 dias. Então estaria muito próximo desse prazo dado pelo Diego Costa. Mas o Grêmio está tratando essa situação com cautela e está fazendo as suas avaliações da parte física, da parte técnica, para que o Renato possa contar com esse jogador. De todo modo, se ele não começar já como titular, no banco de reservas estará Diego Costa. A outra dúvida no ataque é quem mais forma esse ataque do Grêmio. Se Diego Costa não estiver à disposição, JP Galvão deve ser o centroavante titular, Pavon do lado direito. Do outro lado, uma dúvida: joga Cristaldo ou Gustavinho ou Nathan Fernandes? São as possibilidades que o Renato tem para o ataque. Assim, o provável time do Grêmio tem Marquezinho no gol, a linha defensiva de João Pedro, Rodrigo Eli ou Jeromel fazendo dupla com Kahneman, na lateral esquerda Reinaldo. 3 volantes com Vila Sante, PP e também Duqueiroz. Na frente, Pavon. A dúvida entre Cristaldo, Nathan Fernandes e Gustavinho. E no ataque, JP Galvão ou Diego Costa, podendo começar o Clássico. Excelente, Michele Silva. Passamos as informações do Internacional com Lucas Dias, direto do CT Parque Gigante. Michele atualizando o Grêmio direto da Arena. Vamos para a nossa central. Leonardo Sonda, já está definido o árbitro para o Clássico Grenal 4-4-1. Será o experiente Anderson Daronco, Leonardo Sonda. Boa tarde. É isso, Gamba. Muito boa tarde a você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Mayra Moreira, o trio de arbitragem para o Clássico 441 no estádio Beira-Rio. Temos os números, Gamba, do Daronco apitando Clássicos Grenais. São 8 jogos, 4 vitórias do Grêmio, 3 empates, e uma vitória do Internacional. 25 cartões amarelos para o Grêmio, 25 para o Inter, 1 cartão vermelho para o Grêmio, 2 para o Internacional. O primeiro Grenal apitado por ele no dia 10 de agosto no estádio Beira-Rio, a vitória do Inter 2-0 sobre o Grêmio, inclusive a única vitória que ele apitou do Internacional, e o último clássico apitado pelo Daronco em 2021, já há um bom tempo, na vitória do Grêmio 2-1 sobre o Internacional no estádio Beira-Rio. Muito bem. Bom, gente, fizemos aqui uma atualização sobre o Clássico Grenal de domingo. Temos todas as informações para que a partir de agora a gente possa debater o Clássico Grenal. Ribeiro Neto, está posto uma provável escalação do Inter, uma provável escalação do Grêmio, estratégias colocadas à mesa. Anderson Daronco será o árbitro do Clássico Grenal, Ribeiro. Eu vou esperar até o final do programa para falar sobre a arbitragem, porque eu ainda espero que um erro, por causa de um erro, não seja cometido outro. Tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estava pensando, cara, eu não vi o programa ontem, né? Fez falta, inclusive. Não, jamais. Falta não. Muita falta. Não, que isso. Então eu tive bastante tempo para pensar. E eu quero dizer para vocês o seguinte, e conversar com muitos torcedores e tal. Sabe que a gente corre o risco de ter fazido uma semana cheia de elucubrações. Eu já botei 3 zagueiros do Grêmio. Eu já tirei os extremas. Eu já fiz o Inter com ou sem Alário, com ou sem Maurício, com ou sem Rocher.
que no final das contas... Agora acabei de botar o Dido para fazer marcação especial da Alan Patrick. Dodge. É Dodge, Dido, enfim. E no final nós vamos ter duas equipes absolutamente normais, sem nenhuma surpresa. Não, tá? O Grêmio num 4-1-4-1, entendeu? E o Inter com o Rocher e o time do Maurício que está treinando. Não tem nenhuma surpresa. Eu estou pensando que vai acabar sendo assim. Por chegar exemplo, a escalação, uma hora... mas é isso. Não, mas por exemplo, quer ver? Vamos lá. Vamos pegar pelo lado do Grêmio. Se o Grêmio for, Diogo Rossi, com Eli, do Jeromel, já deixa de ser surpresa, porque estamos trabalhando com essa possibilidade. Se o Grêmio for com 3 volantes, também já deixa de ser surpresa, porque estamos trabalhando com essa possibilidade. Então, acho que a novidade seria o Grêmio sem 3 volantes. Sem 3 volantes poderia ser uma novidade, mas igual, Colar, o que eu quero dizer? A gente está debatendo. O Inter com Rocher sem Rocher, não é novidade. Maurício Alário, não é novidade. Novidade, para mim, é algo que a gente não discutiu mas é que daí como possibilidade. Daí é um mérito nosso, né? É isso que eu estou dizendo. Aqui trazendo mas é isso que eu estou dizendo. Né? Nós discutimos ao longo da semana as possibilidades. Né? Então, assim, surpresa, novidade, não vai ter. Dentro das estratégias, Grêmio com 3 volantes, alguém vai se surpreender com o Grêmio com 3 volantes? Não. Ninguém. Não, mas com 3 zagueiros, sim. 3 zagueiros, sim. Concordo contigo. 6 estrelas, sim. Concordo. Mas igual a gente trabalhou com essa possibilidade. Mas assim... É que nós só trabalhamos com... É isso que eu estou dizendo. O que seria uma surpresa, né? O que é uma surpresa de Grenal? Alguém escalado para marcar o Alan Patrick o jogo inteiro é uma surpresa. Não me parece. É o principal jogador do Inter. Não me parece que o Renato vai se preocupar com o Alan Patrick porque ele tem noção do tamanho do Alan Patrick. Não é usual. O Nem no último Grenal o Grêmio fez isso. Não, mas isso representa o quê? Respeito e preocupação. Aquilo que tu falou, o Renato reconhecendo as limitações do time dele e olhando claramente as virtudes do adversário. Apesar de eu ir na linha do Antônio Brum, que deu algumas entrevistas, né, nas últimas horas, dará uma entrevista na Rádio Bandeirantes hoje à tarde, eu vou na linha dele, né? Esse Grenal é o classificatório, né? Eu estou na linha dele. Não estou diminuindo o Grenal. Ele é um Grenal, como todos os outros, extremamente importante. De todos é o menos importante. Mas é isso aí, de todos é o menos importante. Ainda assim, tanto o Grêmio quanto o Inter, eles superdimensionam o clássico, e eu acho justo. Por quê? Se o Grêmio coloca um cara para marcar o Alan Patrick de forma específica, o Grêmio reconhece a soberania do Inter neste setor com este jogador. Mas o Inter também faz o mesmo se escalar o Rocher. Eu não vou deixar de bater nessa tecla. Para mim, o Inter trazer um jogador que se lesionou em outubro e não joga desde dezembro só para jogar este jogo é muito respeito ao Grêmio. E eu não estou dizendo que o Inter não deva respeitar o Grêmio, não é isso. Mas é que olha o tamanho do respeito que o Inter dá. O Inter pega um goleiro que não está jogado, que não jogou 9 rodadas, e vai colocar o cara em campo só para jogar o Grenal. É a respeitabilidade pura, né? É que não é só o Grenal talvez seja o ponto-chave para que ele passe a jogar, porque o discurso do Inter o Rocher só joga se estiver 100%. Se ele está escalado, ele está 100%. Então ele joga domingo, joga quarta. Vou te fazer uma pergunta. Mas quer ver, Colar? Quer ver uma coisa? Não fosse o Grenal... É isso? Não existiria esse debate. Não existiria esse debate. O Grenal pode ter sido um ponto-chave para o Rocher. Não, o Rocher tem que estar pronto aqui na 10ª rodada do Campeonato Gaúcho. Maurício é a mesma coisa. Olhou lá, voltou da seleção com uma defasagem física. Tem o Novo Hamburgo aqui, tem o Brasil de Pelotas. Lanterna? Vou jogar contra o Grêmio. O Maurício vai ser preparado para voltar ao time contra o Grêmio. O Lanterna é o Santa Cruz, né? É o Santa Cruz, então rebaixado. Vou usar o Santa Cruz como exemplo porque ele é o pior time na tabela. Domingo, 4 da tarde, fosse Inter e Santa Cruz, o Rocher não jogaria. Mesmo pronto. Também acho. Mesmo pronto. Mesmo 100%... ele não jogaria. Não, 100% jogaria. Não jogaria. Na condição atual, para mim, na condição atual não existiria o debate. Mas 100% não Diogo, jogaria. Joga. Não jogaria. Porque em algum momento ele tem que voltar, Diogo. E te digo mais. Voltaria contra o Asa, Não, e te digo mais. 100% e o adversário sendo lanterna, não tem jogo melhor. Não tem jogo melhor pra voltar. Esquecendo de um detalhe, né? O Asa, ele tem que jogar antes para pegar ritmo, né? Tá bem? Não, e vocês estão esquecendo de um detalhe. Pode ser, eu concordo com vocês, que é o menos importante, né, dos possíveis clássicos do ano. Mas é um clássico. Deus, afinal, né? Você não sabe, né? É que vai ter Campeonato Brasileiro, né? Bom, mas aí... É que nesse ano o Grêmio está na Série A. Mas eu, se fosse tu... Foi fina. Não deixaria na verdade, assim, não, mas na verdade assim... Me pareceu, além de uma crítica,
Ele está indicando contigo. Não, que nada. É que assim, ó, por mais que se fale que é o que vale menos, e ok, concordo com vocês, não dá para esquecer uma coisa. Uma vitória do Internacional, por exemplo, do domingo, define a classificação geral do Campeonato Gaúcho. É isso aí. Momentaneamente. Um empate em cima, inclusive, da expectativa que a gente percebe nas redes sociais, em cima da expectativa que se tem até mesmo do torcedor colorado, ele não só é frustrante, mas ele é um complicador para o Inter, por exemplo. Sabe por quê? Porque o Inter continuaria com 2 pontos do Grêmio e vai jogar contra o Juventude e vai jogar contra o Asa no meio da semana. Vai pegar uma... Por exemplo, a chance do Inter encarar o Juventude com um time descaracterizado por conta da viagem para o Nordeste, lá para enfrentar o Asa e tudo mais, é muito grande. Então, eu entendo onde vocês querem chegar quando vocês dizem que é o que menos importa, mas ao mesmo tempo ele fala bastante esse clássico. Sempre importa, né? Sempre. Não, evidente, né? Eu entendo o discurso do Grêmio sobre o Grenal. Eu entendo, é óbvio que eu entendo e eu assino. Então, Antes de entrar em campo, o trabalho do Grêmio é esse. É dizer que dos clássicos possíveis do Gauchão, esse é o menos importante, até porque este não é o melhor Grêmio que vai entrar em campo no Grenal. O melhor Grêmio ele ainda jogará contra o Inter ao longo da temporada. é que pro Inter não vale esse discurso, né? Porque o Inter precisa vencer, porque joga em casa. Claro. Precisa, né, confirmar tudo que está fazendo, ou seja, toda essa campanha maravilhosa que o Inter está fazendo no primeiro semestre do Campeonato Gaúcho, não ganhou o Grenal, não serve para nada. Muito bem, é hora da gente se expor. É hora da gente se expor. Mas KTO.com, cupom DONOSTV, passei a semana inteira esperando por esse momento. DONOSTV para vocês terem 20% de bônus em cima do primeiro depósito. Qual será o resultado do clássico Grenal? Ribeiro Neto já antecipou, disse que será um 0-0, mas como o Ribeiro Neto mudou a escalação do Grêmio 4 vezes ao longo da semana, talvez ele mude o palpite dele, da abertura do programa. 20 minutos. Será que o Ribeiro vai preparar uma surpresinha para o palpite dele? Ribeiro Neto, vamos lá, qual será o resultado do Grenal 4-4-1? Bom, primeiro vou usar o cupom TODOSTV. Aliás, eu sugiro, se você está se inscrevendo agora, use o cupom TODOSTV e tenha 20% a mais no valor. Tá? Boa. Dito isso, eu quero dizer que eu pensei, repensei, eu consultei os meus Astros. e tal, e cheguei à seguinte conclusão. 0-0. 0-0. Nenhuma No chance. muro, né? No muro, Nenhuma no muro. Vamos lá. Lucas Colar. Já antecipei ali também, né? Para mim é Inter 2, Grêmio 1. 2-1 para o Internacional, palpite do Lucas Colar. Senhor Diogo Rossi. 2-1 pro Grêmio, gol do JP Galvão. Deve estar pagando bastante na KTO esse. Alexandre Ernest. 2-0 para o Internacional, gols de Wanderson e Ener Valencia. Muito bem. Meu palpite para o Grenal é empate. 2-2. 2-2. Que surpresa. Ribeiro, dificilmente esse Grenal termina sem gols. Dificilmente esse Grenal termina sem gols. Não sei, cara. 2-2 é o meu palpite lá na Empate, KTO. Felipe Galo. Donos TV, 20% a mais do valor. Então, acho que eu vou me incomodar na sexta-feira pré-Grenal, Lucas Colar. Paulinho, não tem como construir um muro aqui. Muro? Deixar Muro os de dois Berlim. em cima aqui, ó, um do lado do outro. Ribeiro, eles querem que a gente se incomode na sexta-feira pré-Grenal. É que assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Em primeiro lugar, quem vai café tá apostar na esfriando ali, KTO, fala. ele pode apostar mais de uma vez, certo? Pode, se quiser. Ele pode fazer. Eu conheci um grande amigo meu que fazia, cercava vários resultados e sempre acertava. Sim, Entendeu? continua fazendo isso. Continuei muito bem. E só contava a vitória, né? Não dizia isso, né? É evidente. Então, assim, ó, eu quero dizer pra vocês que que não acredito, sabe, em favoritismo. Embora eu saiba que um vive um momento melhor do que o outro. Eu diria até que o Inter tem mais responsabilidade no Clássico pela expectativa que o próprio Colar falou aqui, existente da torcida do Inter. Não podemos esquecer que quem está devendo é o Inter. É o Inter que deve à sua torcida a satisfação. Não ganha nada há muito tempo, não ganha nem Campeonato Gaúcho há muito tempo. Tá? A única alegria recente que tem o torcedor do Inter foi o Grenal do Beira-Rio ano passado. De resto, é só promessa, é só expectativa. E o torcedor colorado
não aguenta mais de expectativa. Por isso que o resultado desse Grenal, ele é importante para o Inter. Porque ele pode reafirmar a fase que o Inter está construindo, ou não. Ou levantar dúvidas de novo. Então, assim, ó, o Grenal é muito mais importante para o Inter do que para o Grêmio. De acordo, senhor Diogo Rossi? Ainda assim, eu me dou o direito de achar que o Grenal pode se dar qualquer coisa. Portanto, eu aposto no empate. Eu sou gremista. Tudo isso para dizer que ficou no muro. Né? Eu sou gremista. Não, mas eu tenho uma pergunta depois sobre o que o Ribeiro colocou aqui. Eu sou gremista, estou vestindo a camisa do Grêmio, mas eu acho essa manifestação do Ribeiro muito injusta com o Inter, cara. Muito injusta. E aqui não é uma corneta, é uma coisa séria, tá? Já pensou avaliar todo o trabalho por 90 minutos? Cara, porque assim, ó, tomara Deus, tomara sei lá o que você acredita aí do outro lado, eu tenho as minhas também, crendice, que ao fim do jogo, Grêmio 2, Inter 1. Tomara. Mas eu não acho que seja justo com a vitória do Grêmio acabar com a temporada do Inter ou o projeto. Eu não consigo... Vai pegar o bambu na torcida do Inter, tu tem alguma dúvida? Vai ou não vai, Cláudio? Não, tudo bem. Cara, eu vou além. Que pegue o bambu, que tudo caia, que aconteça, que desmorone. Tudo bem, mas eu não posso achar correto. Diogo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu preciso ser coerente com o que eu penso. Em seguida eu vou pro CT Parque Gigante. Lucas Dias tem uma informação. Tem uma informação de Internacional. Teu cafezinho em seguida vai chegar ali. O meu também, do Ribeirinho. Pergunta é a seguinte, tá? Independentemente da circunstância em que o empate aconteça. Porque existem circunstâncias de um estar perdendo por 2-0, busca um 2-2 e esse sai com a sensação de vitória no clássico. O empate, ele impacta negativamente qual dos lados mais? No Inter? Depende. Não, no Inter. O Inter. O empate é ruim para o Inter. O empate só é bom para o Inter para fim de tabela. Ponto. Tá bem, então tá respondido. Então ele só reafirmou tudo. Mas é por isso, eu peguei como base o que disse o Ribeiro da responsabilidade sobre o Internacional para entender o empate. Porque se o empate é mais negativo para o Inter, frustra mais a torcida do Inter, corrobora o discurso do Ribeiro sobre responsabilidade e peso do Inter para o Clássico Grenal. Em seguida eu vou com vocês. Tem pergunta, Diogo Rossi, para em seguida? Minha pergunta sobre isso é... Isso não aumenta o medo do Inter em relação ao Clássico? Saberemos em seguida. Antes disso, Lucas Dias. Bom, o presidente Alessandro Barcelos vem concedendo algumas entrevistas desde ontem. O que é possível destacar em cima da manifestação do presidente colorado, Lucas? Primeiro, Gamba, um abraço para ti e para o Ribeiro. Achei muito interessante o palpite de vocês, KTO, para o Clássico Grenal, até porque só chove segunda-feira em Porto Alegre, né? Então, vocês não vão pegar chuva em cima desse muro até domingo que vocês estão. Mas vamos lá, tá, Gamba? Vamos falar da entrevista do presidente Alessandro Barcelos, concedida ontem à tarde para a Rádio Bandeirantes no Atualidades Esportivas, segunda edição, em que o presidente Barcelos foi questionado sobre os investimentos que o Inter ainda fará até o final da janela de transferências, que se encerra no dia 7 de março, e o presidente foi questionado. Agora que chegou o Fernando ontem à tarde em Porto Alegre, já contratou o Bruno Gomes também para a função de primeiro e quem sabe até segundo volante, se quem sabe o Inter pode acabar saindo do negócio pelo Thiago Maia, investindo os 4 milhões de euros ou um valor até abaixo desses 4 milhões de euros em um lateral esquerdo, que também é uma posição carente do Inter no mercado, e ele falou sobre essas procuras por um lateral e por um goleiro no mercado. A gente tem um planejamento para cumprir financeiramente com todas essas opções, tá? A questão é se vale a pena, se não vale, né? Se o investimento ser feito é um investimento que pode trazer retorno esportivo e financeiro para o clube lá na frente ou não. É disso que se trata e não de isto ou aquilo nesse momento, né? A gente sabe as carências e sabe também as oportunidades que o mercado te oferece e avalia nesse sentido, mas não é uma conta disso ou daquilo, né? Sob pena de a gente estar aí sim não tendo convicção tanto nos perfis que a gente está analisando quanto nas necessidades que temos. Vamos lá, antes da gente entrar, viu, Paulinho, nessa questão do presidente Alessandro Barcelos, só deixa eu voltar aqui para o Diogo, que deixou uma pergunta no bloco anterior, antes da entrada do Lucas Dias, sobre medo. E é uma pergunta palpitante, né? Medo. Reforce, por gentileza, o seu questionamento, senhor Diogo Rossi. Não, é porque avaliando tudo que foi dito, né, sobre a responsabilidade do Inter, sobre a frustração de um empate e tudo mais, isso não... É que não sei se medo é a melhor palavra, foi a que veio na minha cabeça. Medo não é a melhor palavra. É que eu acho que isso pode aumentar o medo do Inter do jogo. Tipo assim, é que eu não sei se medo é a melhor palavra, foi a que eu consegui falar naquele momento ali.
é do tipo assim, cara, é tanta responsabilidade, é tanta coisa que o Inter pode entrar do tipo assim, bah, e aí? E agora? Não sei, eu tenho do... Tu acha que o time do Inter é cascudo? Eu vejo que o Inter entende a responsabilidade de onde está se metendo. O Inter está entrando num clássico Grenal com investimentos como há muito não fez, reforços como há muito não fez, uma janela elogiada por todo o país, e não é nós aqui só no Donos da Bola que estamos falando isso. O Inter com uma estrutura de time, uma manutenção de treinador, uma ideia de futebol que já venceu o Grêmio, inclusive em novembro, com 2 meses apenas de trabalho. Eu acho que o Inter entende muito bem onde ele está metido e o porquê ele é responsável, e não só responsável, mas favorito, como a gente vem falando aqui ao longo da semana. Bom, Lucas Colar, o presidente Alessandro Barcelos, falou sobre a questão das finanças do Internacional. Vi algumas entrevistas que o presidente vem concedendo desde ontem sobre esse assunto. Eu não diria que o presidente está incomodado com algumas leituras que são feitas, mas ele está fazendo questão de trazer a público a realidade sobre isso. Por quê? Porque o Internacional está sendo taxado como um time que está gastando demais, E esse gastar demais, ele pode soar em algum momento como gastar sem responsabilidade. E o presidente está tomando cuidado de trazer esses números a público, Colar. Na verdade, ele trouxe aqui, sentado ali onde está o Diogo Rossi, em primeira mão, quanto o Inter ia gastar na janela de transferências, que eram na casa de 9 a 10 milhões de euros. Só que este valor, ele não é pago à vista, Nenhum jogador o Inter contratou à vista. Aliás, são poucos clubes do Brasil que contratam jogadores à vista, Então o Inter pegou os seus 9 milhões de euros, 10 milhões de euros, e dividiu nas 3 temporadas que o presidente vai estar no comando, 2024, 2025 e 2026. Então o Inter vai gastar 3 milhões de euros neste ano, 3 milhões no outro ano e 3 milhões no ano subsequente. Então, é claro que há um alto custo, o Borré custou caro, o Alário deve ter custado caro, custo de transferência do Bruno Gomes, dos 8 reforços ao todo que o Inter trouxe. Só que este valor, ele é diluído, paga uma parcela em 6 meses, em 18 meses, como você faz em casa, aí também o Inter também faz. O Inter está parcelando o valor que foi definido lá atrás. O Inter ia gastar 10 milhões de euros, o Inter gastou, até onde se sabe, bem próximo disso já, com todas as contratações que fez. Muito bem, vamos voltar à arena. Michele Silva, mais um destaque de Grêmio, com a estátua de Renato Portaluppi ao fundo. Mais um destaque. Tá bem gremistinho. Só um pouquinho, Michele, só um pouquinho que o Diogo vai fazer aqui a reverência. Obrigado. A estátua de Renato Portaluppi. Tá louco, brincadeira. Fala, Michele. Obrigado por isso, Michele. Obrigado por isso. Vamos lá, Gamba, vamos lá, que tô aqui na companhia do homem já, Porque a gente vai falar de reforços, e aí eu já vim para cá para de repente pegar uma lista com ele, ver o que o Grêmio está acompanhando no mercado, mas o fato é que agora, tirando brincadeiras, deixando as brincadeiras de lado, o Grêmio está sim atento ao mercado, principalmente considerando o prazo de fechamento da janela de transferências, que é no dia 7 de março. O Grêmio está monitorando, entende que o grupo ainda está em formação, é claro, pensa muito na Libertadores da América e tem um entendimento interno de que se precisar, se sentir a necessidade e ver que tem algum negócio de ocasião que pode ser feito até o dia 7 de março, fará isso, fará esse movimento pensando em reforçar o grupo para a maior competição continental, para a Libertadores da América que o Grêmio tem pela frente. O Tricolor adota também uma outra postura com relação à próxima janela de transferências, já está monitorando nomes. Inclusive, se tem uma expectativa de que alguns nomes que disseram não ao Grêmio nesta primeira janela do começo do ano, possam, quem sabe, vir na metade do ano. Muito bem, Michele Silva. Diogo Rossi, vamos lá, Diogo. O Grêmio não está parado, tem Libertadores da América que começa para o Grêmio em abril. Uma coisa foi aquela onda de contratações para colocar esses jogadores à disposição no Campeonato Gaúcho. Agora, possivelmente, vem aí uma outra onda, uma outra leva de contratações, Diogo Rossi? Eu vou usar a expressão que o Antônio Brum mesmo tem utilizado, Que são os recortes da temporada. Havia um recorte que era até a inscrição no Campeonato Gaúcho. Perfeito. Há o recorte do dia 7 de março e há depois o recorte da metade do ano. O Grêmio mapeia reforços para metade do ano, como a Michele disse, mas não descarta ainda para a Libertadores da América outras chegadas ainda até o dia 7. Só que o problema é o que e como utilizar esses jogadores, porque esses jogadores só poderiam treinar e estreariam na Libertadores da América, fariam sua estreia neste jogo. Não jogariam nenhum outro tipo de duelo antes, Porque o Grêmio não tem nenhuma competição, a não ser o Campeonato Gaúcho, até lá.
porque o Grêmio estreia apenas na terceira fase da Copa do Brasil, que é em maio, então isso é depois da estreia da Libertadores, depois da estreia do Campeonato Brasileiro. Então, eu sou bem honesto, viu, Gamba? O que deu para fazer, deu para fazer. Eu não vejo que o Grêmio tenha, não é necessidade tem, mas eu não vejo que o Grêmio tenha que correr atrás até dia 7 de março, tendo em vista que não tem onde testar os caras. Gamba, diga, Ribeiro. Pergunta de novo segunda-feira? Segunda-feira eu vou reforçar essa pergunta. Segunda-feira eu vou reforçar essa pergunta. Se o Grêmio empatar, coerente, não se empatar e ganhar, tu reforça a tua tese. Agora, se perder, tu vem com outra. Não. Essa é a força do Grêmio. Primeiro, tu tá me chamando de incoerente, o que eu não vou aceitar. E segundo, que não concordo com isso. Se tu te ofendeu, eu sou o rei da incoerência aí. Não, eu também, só que me ofendi, desculpa. Eu não sei se... Desculpa, não, mas peraí, pobrezinho. Ribeiro, eu não sei se incoerente, Diogo. Eu acho que uma mudança de avaliação diante do impacto de um resultado negativo. O Grêmio que vai... Talvez até o próprio Grêmio não está admitindo que a verdade do futebol não é politicamente correta. É que eu não preciso concordar com tudo que é feito de errado nos campeonatos, né? No futebol. Não é Senão eu teria que concordar com o Campeonato Gaúcho. Não é dizendo que ele é bom. Por exemplo, por falar em Campeonato Gaúcho, Mais um gancho. Leonardo Sonda. Isso, Leonardo Sonda. Nós teremos VAR no Clássico Grenal, porque ontem, né, nesse programa, nós debatemos aqui muito a questão do VAR, né, a decisão dos clubes, a Federação Gaúcha de Futebol. Mas ontem, né, nós falávamos aqui que o Clássico Grenal não teria VAR. O que abriu a possibilidade de nós termos VAR no Clássico Grenal de domingo, senhor Leonardo Sonda? Vamos lá, Gamba. Existe essa possibilidade porque a dupla Grenal, em conjunto, encaminhou um ofício à Federação Gaúcha de Futebol solicitando o uso da tecnologia do árbitro de vídeo no Clássico deste domingo, Gamba. No entanto, a tendência é que o Clássico não tenha o auxílio do árbitro de vídeo. Isso porque a Federação teme que isso vá contra o regulamento da competição, que não permite o uso da tecnologia por equilíbrio técnico em todos os jogos da primeira fase. A dupla Grenal solicita a utilização para o Clássico, mas também para a 11ª rodada da competição, aí em todos os jogos da rodada, lembrando que o VAR no Campeonato Gaúcho ele começa a ser utilizado a partir das quartas de final. Eu acredito que o acerto é um princípio básico de todos que estão envolvidos nesse contexto ou numa partida de futebol que ela é jogada no gramado, né? Tanto os jogadores como os árbitros, todos vêm com o pensamento do acerto. Então essa é a linha, essa é a filosofia e assim, com aquilo que se tem à disposição é que se trabalha, se faz a preparação toda para o jogo, né? Lógico que o VAR, o recurso eletrônico, ele é uma segunda chance para um árbitro porque dispõe de muito mais câmeras, de muito mais ângulos e com direito a replay. Independente de ter VAR ou não, ele sempre quer acertar no campo de jogo e não tenho dúvida que nessa partida em especial vai ser diferente. Temos um assunto, e um grande assunto. Ribeiro Neto, às vésperas do Clássico Grenal, não sabemos se teremos VAR no estádio Beira-Rio. Uma coisa nós já sabemos, que a federação está tentando. Por que eu estou dizendo isso? Por que a federação está tentando? Porque foi para ela que a dupla Grenal pediu. Presente o campeonato dos clubes ontem. Não, só aqui. E tem toda uma questão técnica, de logística, tem que ver se dá tempo de fazer. Qual é a minha leitura? Se era para ser, como o Diogo está dizendo, não é o que a federação diz, né? Não tem, está no regulamento? Não já tem. já tinha sido dito. A federação reforça aqui conforme o regulamento, já estava posto. Não íamos ficar aqui debatendo, discutindo todos os programas. Então, se não houve esse comunicado, é porque está indo... Mas o presidente falou. Mas a posição da federação é essa. A posição da federação está posta. Tá bem, mas isso ele falou antes da dupla Grenal admitir publicamente. Não, depois, hoje. Ele falou hoje. Ele recebe o pedido. Hoje. Ele falou internamente ou publicamente? Não, publicamente não. Então tá. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito do a posição, só para deixar claro, a posição da federação está mantida em relação ao que foi proposto no início, sem VAR. A minha posição... E eu sou contrário ao VAR, tá? Perfeito. A minha posição é a seguinte, cara. Neste momento, eu vou utilizar como estratégia, tá?
A dupla Grenal pegou o problema do VAR e colocou no colo da federação. Por quê? Porque ela deixou vazar e depois teve, com o discurso público, admitiu que solicitou o VAR para esse jogo. Ou seja, os dirigentes estão assim, ó, lavando as mãos para os problemas que porventura acontecerem no Grenal. E a chance é enorme, tá? Eu tenho uma pergunta. Só um pouquinho. Aí o presidente está na saia justa. Se eu digo que não, eu peguei, sentou no colo e vou ter que correr o risco. Esse é o mundo real. Porque não adianta ele dizer assim, não, mas no regulamento... Não adianta, porque o futebol, como a vida é dinâmica... Tá, mas me desculpa. Só deixa eu terminar. É dinâmica. Vai cair no colo dele. O que eu faria se fosse assessor do presidente? Eu diria para ele, presidente, o negócio é o seguinte, um erro foi cometido. Não interessa a culpa de quem, agora. Um erro foi cometido. Não ter VAR no Grenal é um erro. Como é que eu faço para fazer desse limão uma limonada? Presidente, faça o VAR. E venha a público dizer o seguinte, olha, mesmo com o amadorismo dos dirigentes, mesmo que eles tenham decidido de última hora, futebol não faz assim. Mesmo assim, a federação sensível, né, está colocando o VAR, consultou os outros clubes e colocou. Agora, que fique bem claro, essa situação só aconteceu por culpa única e exclusiva dos clubes. Ele tem que virar o jogo. Porque no mundo hipotético, tá? O resultado do Grenal, você não vai esquecer se a federação está no reclamo ou não. É pau na federação, é bambu na federação. Interessante leitura, leitura. Assim, ó, presidente, errou uma vez, não erra de novo. Diogo Rossi. Não, é que a única coisa que eu pergunto, baseado nessa tese do Ribeiro, que é boa, é a seguinte. Houve um congresso. Tudo bem. Tá? No congresso, 3 clubes que disputam a Série A do Campeonato Gaúcho foram favoráveis ao VAR. São eles, Grêmio, Inter e Juventude. Disputa a Série A do Brasileiro. Inclusive. Isso. Os 3 votaram para que a primeira fase do Campeonato Gaúcho tivesse VAR. Beleza? Uhum. Os outros 9, né? 9 mais 3, 12. Isso. Opa. Os outros 9 disseram que não eram favoráveis ao VAR na primeira fase porque havia um desconto, né, da sua cota de televisão. Perfeito. A pergunta que eu faço é, por que neste momento em que os clubes se mostraram desfavoráveis, os presidentes de Grêmio, Inter e Juventude não ergueram a mãozinha no Congresso e disseram assim, mas meus nobres companheiros, se nós quisermos no Grenal pagarmos o VAR para ter o VAR, nós podemos? Por que eles não fizeram isso? Agora é barbada, né? Agora é barbada, que o campeonato é ruim, que a arbitragem não está bem, que os dois têm medo de perder, porque eles têm mais medo de perder do que vontade de ganhar. Isso aí eu não vou esconder. Em cima do erro da arbitragem. Em cima do erro da arbitragem. Claro, isso é história. Tá? Então, por que diabos, lá no início, no Congresso, um deles não ergueu a mãozinha, tivesse sido o presidente do Juventude? Perfeito. Ergue a mãozinha e diz assim, ó, pessoal, olha só, e se o Grêmio e o Inter, que são ricos, quiserem pagar o VAR, por que eles não podem? Aí tinha um posto na porcaria do regulamento, porque o regulamento é uma porcaria, é mal feito, né? E os clubes não leem o regulamento para mudar, leem quando começa a coçar. Por que não fizeram isso lá? Talvez, Diogo, se o presidente do Juventude, Ribeiro, hipoteticamente, tivesse Ribeiro, levantado a mão... É muito fácil, o seguinte, Ribeiro. Se alguém tivesse hipoteticamente levantado a mão, tá? E argumentado que Caju e Grenal teria VAR... Como já foi da outra vez. Tá, como foi da outra vez. Ou se eu quiser. A questão seria a seguinte, nesse momento seria debatido o tal desequilíbrio técnico que nós estamos falando agora. Por quê? Todos agora querem Não, o VAR. perfeito. Nós aqui fechamos um consenso, tem que ter VAR, o Campeonato Gaúcho inteiro, todos nós sabemos disso. Eu tô falando dos clubes do interior, eles querem que o Grenal tenha VAR. Eu entendo. Eles não é que eles querem, desculpa. Eles são favoráveis caso seja aceito ter o VAR. Isso. É óbvio que lá eles iam ser também. Mas é claro que sim, mas o que eu tô te dizendo é o seguinte, tu colocar o VAR agora no clássico Grenal, tu vai trazer à tona também o debate do desequilíbrio técnico. Por que em outros jogos não teve o VAR? Por que em outros jogos não teve o VAR, tá? Isso para mim é algo que está claro. Se está no regulamento, errado ou não, foi chancelado pelos clubes.
Para mim, colocar o VAR agora para o regulamento é rasgar o regulamento. Porém, há uma diferença entre mundo real e mundo ideal. Mundo ideal segue regulamento. Mundo real, presidente, coloca o VAR. Porque no final das contas, tem toda a razão, Ribeiro. Se não tem VAR e tem erro de arbitragem, vai para o colo do senhor. Vai para o colo do senhor presidente da federação. Porque aí ninguém vai querer saber se estava ou não estava no regulamento. A leitura que vai ser feita vai ser a seguinte: Federação Gaúcha não coloca VAR no Clássico Grenal e Clássico é decidido em erro de arbitragem. Mas é claro que foi a federação que tirou o VAR do campeonato. Ela segundo está posto as informações, foi debatido. Não foi a pergunta para os clubes. Não foi debatido, não. Não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Clubes, não, senhor. Não, senhor. Não, mas então foram 12 times do Campeonato Gaúcho. Aí a pergunta é a seguinte: você quer VAR ou você quer 100 mil da sua folha a menos? Mas assim é o mundo real. Não, ok, mas aí já tem que colocar o VAR junto. Botar o VAR junto. A federação deu uma escolha que os clubes não têm. Eles já não têm dinheiro. Aí vai tirar do VAR. Então tá. Ela tinha que embutir o VAR Gente, junto. com todo respeito, nós estamos aqui discutindo o passado. Vamos discutir o presente e não o tem que futuro. ter VAR. Não tem que ter VAR. Tem que ter Não VAR. tem que ter VAR. O futuro... Aqui, ó. Não tem que ter VAR, né? Pelo regulamento, que Tá já bem. é o esdrúxulo, não Faz tem que essa ter. pergunta de novo segunda-feira. Não, mas não Ribeiro, é... Não, isso não só tem- reforça que o Ribeiro, campeonato... é que daí, Ribeiro, é muito fácil. Quando aconteceu o Não, mas que daí é muito fácil. Eu sabia que, mas que barbaridade. Não. Mas já é uma barbaridade. Hoje já está Ribeiro, posto é que é uma que aí é muito barbaridade. fácil. Não ter não VAR no justifica Grenal o é uma outro. barbaridade. Um erro não justifica o outro. Foi um erro, não tem VAR. Põe-se o VAR. Nós estamos pedindo para mudar um regulamento. Nós não podemos fazer esse tipo de coisa. Os presidentes dos nossos clubes estão pedindo Não, para mudar o regulamento. exatamente. Isso, exatamente. Os presidentes da dupla Grenal estão pedindo para mudar um regulamento. Eu até entendo que tem alguns clubes que gostam de mudar regulamento em meia competição, mas não pode. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. É um absurdo. É um absurdo. Agora, nas últimas rodadas do Campeonato Gaúcho, o Grêmio e o Inter queria dar uma mudada num negócio que foi acordado lá atrás. Primeiro, já pode me cobrar na segunda-feira. Eu não vou falar de erros de arbitragem. Não vou falar de erro de arbitragem para questão de gol, para questão de cartão, isso aqui. Pode anotar aí e me cobrar, tá? Porque eu acho o seguinte, é a condição que foi imposta. É a condição que foi imposta. É isso aí. Tá? Não tem VAR. Tanto que a própria Federação Gaúcha está, aí se dá para dizer com medo, né? De um problema sem o VAR, que está botando o Anderson Daronco e não o Rafael Klein. Mesmo tendo escudo FIFA, seria o primeiro clássico. Então, o contexto está todo posto para um jogo sem VAR. Muito bem. Bom, vamos lá, gente. Vamos voltar para a Arena. Michele Silva tem mais uma informação de Grêmio para a gente. Segue lá a Michele Silva à frente da estátua de Renato Portaluppi para falar sobre Carbajo. Diga lá, Michele. Exatamente, Gamba. Tô aqui na Arena ainda, um sol para cada um, e estamos em 2, então é muito sol. Mas vamos falar de Carbajo, porque esse jogador é um jogador cujo qual o Grêmio espera muito dele para a temporada de 2024. Ele foi contratado no início do ano passado, teve uma questão de uma pubalgia que fazia ele sentir muitas dores, prejudicava o jogo do Carbajo no ano passado. Durante as férias, ele fez uma cirurgia para corrigir justamente essas dores em decorrência da pubalgia e agora está em fase de recuperação. Porém, não há um prazo, o Grêmio não dá um prazo para o retorno do Carbajo. Esse é um jogador que está passando pelo processo de recuperação, o Grêmio vem treinando, a gente não acompanha ele no gramado do CT Presidente Luiz Carvalho fazendo as atividades, ele está em processo de recuperação, mas ainda sem um prazo de retorno. Vamos lá, Ribeiro Neto, Lucas Colar, os dois aqui na tela, para a gente falar um pouquinho mais sobre o Clássico Grenal. Eu só quero pincelar contigo, Ribeiro, essa questão do Carbajo trazida pela Michele. Carbajo recuperado tem lugar no time do Grêmio? Não. Pelo que apresentou até agora, não. Ele tem que voltar a concorrer. A voltar, entrar aos pouquinhos e tentar mostrar o futebol pelo que ele foi contratado. Até agora estamos esperando. Essa que é a grande verdade. E eu vou te dizer, tá, meu caro Lucas Colar? Eu acho o seguinte... E o investimento que o Grêmio fez pelo Carbajo? O investimento do Grêmio fez no Carbajo e no Cristaldo até agora não teve retorno. Essa que é a grande verdade. Gostem ou não. Precisa jogar para retornar o retorno. Estou esperando a próxima janela, que é a próxima janela.
A próxima passagem dos meses para o Ribeiro criticar as próximas contratações do Grêmio, porque é assim, né? Um processo meio cíclico, né? Carbagem e Cristaldo foram criticados, né? Os outros jogadores foram criticados. Agora verão os outros Deixa eu fazer para ti essa pergunta. O Pavon já foi criticado antes de jogar. Mas deixa eu só fazer um ponderamento, né? Que o programa também pode criticar o Grêmio, né? Ainda que isso não seja tão costumeiro. Diogo, deixa eu te fazer uma pergunta. Carbajo tem lugar no time do Grêmio recuperado? O Carbajo que o Grêmio contratou tem, mas esse infelizmente nunca chegou aqui. Falou a mesma coisa aqui. Mas por um problema físico, né? Não, é que o Carbajo teve um problema de pubis, né? Às vezes as pessoas esquecem, elas querem esquecer para garantir teses, né? Mas tá tudo bem. Muito bem, vamos lá, gente. Intervalo comercial aqui no Donos. No YouTube vocês ficam com o Leonardo Sonda, a gente volta em seguida. Vamos lá, pessoal, vamos lá no YouTube, intervalo aqui no Donos da Bola, já que o Gamba é mascarado, não me deu a chance de palpitar, eu vou palpitar aqui no intervalo, então 2-1 o Internacional no Clássico Grenal. Quero o seu palpite também aqui na live do YouTube, vamos lá, também like na live, vamos jogar pra cima o nosso Donos de sexta-feira pré-Grenal. Tá aqui o Vinícius Barros no nosso chat, também tá aqui o Fábio Vargas. Sonda, o Donos deveria fazer parceria comercial com o barbeiro. É verdade, é uma crítica, se for a minha, é válida, porque hoje é o meu dia de ir ao barbeiro, realmente ainda não fui, mas vou dar uma passada lá, visando o Clássico Grenal. Quero palpite, gente, quero palpite pro Clássico, quero sentir o termômetro aqui da audiência dos Donos da Bola. O Robson perguntando sobre o mano a mano, não fizemos mano a mano, é verdade, mas nas redes sociais, viu, da Rádio Bandeirantes, dos Donos da Bola também tem um mano a mano lá da galera participando. Tá aqui o palpite do Alexandre, 3-0 pro Grêmio, tá confiante, viu? Tá confiante no Grêmio. Leonardo pede pro Delcir comprar o Messi pro Internacional. Ele já tá no Inter, viu? Tá no Inter Miami, lá dos Estados Unidos. Serra Gaúcha é Grêmio. A mensagem do Lipe Bock. Um abraço pro pessoal da Serra. Também o pessoal aqui palpitando, 4-1 pro Inter, é o palpite do Thiago Prates. O Kelvin Cauã também palpitando, 2-0 pro Grêmio, palpite dele. Também o pessoal aqui na audiência comentando. O Diogo tá mal de barba? Pô, estão criticando até a barba do Diogo. Estão pedindo barbeiro, viu, pro Diogo Rossi. Na sequência o Diogo deve também aparecer por lá. Então, mais palpites por aqui. O Bruno Bosqueto, 3-1 Internacional. 6-0 pro Inter. Ih, o pessoal começou a palpitar na goleada, viu? Acho que não vai dar goleada, não. 2-1 pro Grêmio, Gustavo Nunes e Pavon. Esse é um bom palpite. Apesar de eu ter palpitado no Internacional, Gustavo Nunes e Pavon vão dar trabalho aí para a defesa do Internacional. Vamos lá, pessoal, vamos lá, joga para cima. Mais de 4.000 pessoas acompanhando os Donos da Bola, pré-clássico Grenal neste domingo. Tá aqui o Anderson Hagman. Esse cara parece aquele elfo do Senhor dos Anéis. Pô, aí me quebrou. Aí me quebrou totalmente. E olha que eu não vejo o Senhor dos Anéis, vou dar uma pesquisada depois para ver se eu pareço ou não. Então tá aí o Lipe também palpitando por aqui, Fábio Vargas. É o gremista mais xoxo que vi minha vida, esse barbudo. Tá criticando o Diogo Rossi. Que beleza. O chat dos Donos da Bola. Tá aqui a Camila. Voltamos. De volta, Donos da Bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Daqui a pouco tem apito final imperdível, comando do Daniel Oliveira e toda a projeção do Clássico 4-4-1. O Grenal de domingo, 6 da tarde, no estádio Beira-Rio. Em seguida, vou colocar para vocês aqui a nossa enquete. Resultado final da enquete, para saber, afinal de contas, como está o otimismo da torcida do Grêmio e da torcida do Internacional. Porque, né, chegou a hora, depois de tudo que foi colocado, chegou a hora de testar esse otimismo. Então, gente, vamos lá. Deixa eu colocar agora para vocês aqui o resultado do concurso Camisetas da Dupla. Atenção, Matheus Fagundes. Frase dele, hein? Aprendi com meu avô e com a minha mãe a te amar. E cá entre nós, meu Grêmio, eu viveria mais 100 anos só para ver tu jogar. Linda frase do Matheus Fagundes. Agora vamos lá. William Silveira. Vamos ver o que o William Silveira mandou aqui. Vamos colocar a frase do William aqui. O amor pelo Inter é raro, intenso e único. É algo maior do que tudo. Capaz de nos fazer vibrar e chorar pelo clube na mesma intensidade. Ser colorado é viver o Inter. Também levou a camiseta William Silveira. Duas belas frases
dos participantes aqui que levaram a camiseta do Grêmio e do Internacional. Muito obrigado pela participação de todos. Enquete, resultado na tela. Vamos lá. Qual será o resultado do Grenal 4-4-1? Vitória do Inter, 60%. Vitória do Grêmio, 34%. Empate, 6%. Muito obrigado pela participação lógica, de todos Gamba? aqui. 66% entre Inter e empate foi o que mais aconteceu em Grenais até agora na história, né? A gente fica por aqui com Donos da Bola. Vem na sequência na Rádio Bandeirantes o apito final com o comando do Daniel Oliveira. E aqui na Band nós teremos em seguida Boa Tarde RS com o comando do Ribeiro Neto. Mas eu quero seguir um pouquinho, senhor Diogo Rossi, nessa pimentinha colocada por Lucas Colar para o senhor. Não foi pimenta, isso é estatístico. Estatística colocada por Lucas Colar para o senhor. É estatístico, vocês podem brigar com os números. Podem brigar, eu não tenho absolutamente nada para dizer. Estou guardando tudo. Aliás, tu sabe os números mesmo? Estou guardando tudo. Tu sabe os números de cabeça? Eu tenho os números de cabeça. Esperava esse percentual? São 141. Esquece da Libertadores lá que o Inter não ganhou nenhum. São 141. Sim, só teve um jogo. Teve 2 empates e o Grêmio ganhou. Em dias pares, em tardes de sol, né? Em condições adversas de outono, o Grêmio ganhou mais do que o Inter. Não, é que a leitura num clássico total, né? Dá pra gente fazer recorte que quiser, né? Como diz o Lucas. Só tô lembrando. Tá bom, vocês podem seguir esse debate aí na São semana. 161 vitórias do Internacional, 141 do Grêmio e 138 empates. Tem um destaque importante, né? O clássico Grenal pode ter, por exemplo, 600 gols, né? Também agora nesse clássico de domingo, né? O Inter precisa fazer Dois. Não, são 599 que o Inter tem. Ah, é? Então tá. Né? E se decidam, vamos brigar. chegar Não, no dois, aí, tá não bom. precisa- Mas não tem pressa, Boa Tarde RS pode esperar. E o Grêmio precisa fazer 27. Ribeiro Neto já não está mais aqui, né? No nosso cenário, ele já saiu daqui, partiu para o camarim, foi para o estúdio de número 2. Prestem atenção na vestimenta do papai. Olha ali. Que beca, hein, Ribeiro? Eu gostei que hoje tu trouxe o terno e usou para o Boa Tarde RS. Hoje nós usamos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Só o de cima, Ribeiro, só o primeiro. Cara, só o primeiro. primeiro, O último nunca abotoado. Faz a... Mostra aqui a manga. André. A manga é um referencial. A manga é André, um charme. põe aquela musiquinha do nosso Schwarzenegger aí, do Right Safe Friend aí. Só para os caras terem uma ideia de como é que tá a pinta aqui. Põe, pode botar. Hoje tem dancinha, né? Mas é outra música que eu escolhi. Vai, vem na grua. Que grua? A grua tá na A grua tá aqui, pai. Só se vier pra cá. A grua Vamos lá. Obrigado. Vem pra cá. A grua só se tu vier pra cá. Agora sim. Olha isso. Meu amigo. Jesus. Que isso? Essa virada foi muito boa, cara. Vem demais, hein, pai? Bom demais, hein? Olha, Muito bom. É isso, hein? não é todo dia que a gente vê um desfile De Milão, desse de nível, Milão hein? para o estúdio do Boa Tarde RS, hein? Tu viu que ele tá fazendo rápido os Conexão movimentos, direta. né? Ele já tá, né? Já tá na manhã, né? tá bem, É isso, evoluiu. Pois é, hoje não teve o Turu, né? Não teve. Não teve aqui, né? Aqui, né? Não teve Vai aqui, ter né? aqui, vai ter Teve aqui. Ribeiro Neto, destaques do Boa Tarde Olha, eu RS. queria parabenizar vocês, o nosso diretor de jornalismo, o Rezende, está aqui. Muito bom o programa dos Donos da Bola, Rezende. Excelente, mano. Foi um Belo grande programa, parabéns. Muito obrigado. 55 minutos. Tem reportagem nos estádios e tal, ficou muito legal. Parabéns Dinâmico. ao Diogo Rossi, que é o nosso coordenador de esportes. Chefe. Nosso chefe. É o cara que manda, né? E por isso que eu evito brigar com ele, embora eu acho que entre nós, Cara, eu estou passando... Eu falei isso, essa imagem que tu cria não é boa, nem pra mim, nem pra ti. Aumenta o peso aqui pro Eu papai. estou passando por algumas dificuldades. Entendeu? É verdade. E tá aumentando as minhas, no caso.